Bom dia, sou o professor Ricardo, um dos professores facilitadores da Escola Armando Vitório Bey. Eu quero agradecer antes de tudo pelo convite, espero ajudá-los nessa nova caminhada, que a gente possa trocar muitas experiências. E é trabalhar com a sequência de atividade 2 do material Aprender Sempre, sexto ano. Em especial, a habilidade compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes. Então a gente vai trabalhar com essa habilidade em especial do sexto ano. De que forma? Como sugestão dos cursos da IFAP, foi pedido que colocássemos sempre o objetivo na lousa, para que o aluno saiba qual que é o objetivo da aula daquele dia, o que ele tem que aprender naquele dia, e verificar se ele conseguiu alcançar aquele objetivo. Então, por favor, se vocês puderem, por favor, coloquem como eu vou fazer, colocar em qualquer espaço. No material do Aprender Sempre, vamos trabalhar agora com a sequência de atividade 2. Então, eu vou colocar no exercício, que é a aula 1. Aqui já tem o objetivo. Só que antes de eu começar a resolver o exercício, eu tenho algumas coisinhas para falar. Porque no curso da IFAP, eles pediam para que nós focássemos em alguns pontos, em alguns detalhes. E são esses detalhes que eu vou entrar agora, tá bom? Tá aqui o exercício. Logo em seguida, tem uma conversa com o professor. Ou seja, seria uma espécie de revisão. Você olhar para a sua turma e sentir sua turma. Se é necessário voltar ou não. Mas acho que a maioria das vezes é melhor voltar, né? Porque são conhecimentos que ficam lá atrás, depois desse período que nós estamos passando, né? Então seria bom retomar. Agora minha pergunta é, será que trabalhando com frações equivalentes, será que eu não consigo chegar ao ponto das frações irredutíveis? Será que eu consigo? Será que eu consigo trabalhar com Será que eu consigo trabalhar com as simplificações? Será? Sim, consigo. Então, se a gente fizer essa revisão, fica mais fácil deles entenderem o exercício proposto, tá bom? Então, vamos trabalhar com fração equivalente. Antes de tudo, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha 3 bolachas. E João, ele divide essa bolacha em 2 partes e coma metade. Já a Maria, ela pegou essa bolacha e fez o quê? Dividiu em quantas partes? 8 partes. E comeu quantas? 4. Já Carlos, o que ele fez? Ele pegou essa bolacha, dividiu em 4 partes e comeu apenas 2 partes. Como eu posso representar essa situação problema através de frações? Simples. Eu consumi quantas partes da bolacha? 1. De quantas partes no total? Essa bolacha foi dividida em quantas partes no total? 2. Ou, essa bolacha foi dividida em quantas partes? 8. Eu consumi quantas partes dessas 8? 4. E essa outra bolacha? Eu dividi em quantas partes? Em 4 partes. Quantas partes eu consumi? 2. Agora, olhando bem, o que acontece aqui? O que eu posso observar aqui, dentro dessa situação problema? É que, na verdade, todos consumiram a mesma quantidade. Eu tenho frações escritas de formas diferentes, porém, o que acontece? Eu consumi a mesma quantidade, quer dizer, eles consumiram essa mesma quantidade. Ou seja, eles consumiram
sempre metade da bolacha. João consumiu metade da bolacha, Maria consumiu metade da bolacha e Carlos consumiu metade da bolacha. Pô, professor, eles consumiram metade da bolacha, mas as representações são diferentes, ó. Tem caras diferentes. Por isso que nós chamamos de frações equivalentes. Possuem caras diferentes, porém possuem o mesmo valor. Isso que são frações equivalentes. É como se todos nós estivéssemos felizes, ó. Como se João estivesse feliz, como se Maria estivesse feliz e como se Carlos estivesse feliz. Todos estão felizes, porém, ó, as caras são diferentes. O formato acaba sendo diferente, porém, o estado emocional é de quê? De felicidade. Então, são equivalentes. Frações equivalentes a isso. Eu posso ter uma cara diferente aí na fração, mas possuir o mesmo valor. Ok, pessoal? Na nossa conversa, é dado um exemplo de simplificação. Então, você pode aproveitar e falar com o aluno sobre a simplificação e fração irredutível, com esse exemplo. De que forma? Para ficar mais fácil, para eles entenderem melhor, nós sabemos que 60 e 24, eles dois são divisíveis por quê? Por 2. Porque qualquer número par é divisível por 2. Então, vou começar aqui, ó. Lembrando que simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou seja, dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Assim eles entendem, porque quando a gente fala numerador e denominador, eles ficam viajando. Mas se a gente fala o de cima e o de baixo, eles entendem na hora. Então, claro, não é o ideal, mas ajuda. Você pode falar o termo técnico e, ao mesmo tempo, uma forma informal, um jeito deles entenderem, tá bom? Então, 60, quando você pergunta 60 dá para dividir por 2, eles falam, dá. E aqueles que não sabem, é só você falar, se é dividido por 2, então é metade. Qual a metade de 60? 30. Qual que é a metade de 24? 12. Será que eu consigo dividir por 2 ainda? Eu posso fazer essa pergunta para ele. Ou para eles, né? Dependendo da situação. 30 é par e 12 é par. Então eu consigo ainda dividir por 2. O que eu estou fazendo esse processo, você pode explicar para eles, que é o processo de simplificação. Qual que é a metade de 30? 15. Qual a metade de 12? 6. Opa, agora o que aconteceu? Não consigo mais dividir por 2. Porque ó, eu tenho 15 aqui em cima que é ímpar. Então não consigo dividir por 2. Qual que é o número que divide 15 e 6 ao mesmo tempo? Ou seja, que eu possa obter uma divisão exata, resto zero. É o número 3. Quem quiser pode falar das regras de divisibilidade. Fica à vontade. 15 balas dividido para 3 pessoas, cada um fica com 5. 6 balas dividido para 3 pessoas, cada um fica com 2 balas. Será que eu consigo dividir ainda? Será? Eu acho que não. Vocês podem questionar, deixar essa discussão para os alunos, né? Eles pensarem um pouco, até chegarem à conclusão, que com certeza vão chegar. Não talvez na forma técnica, mas eles vão falar o seguinte, provavelmente um ou outro aluno fala o seguinte, ó, professor, 5 só dá para dividir por 1 e 5. 2 só dá para dividir por 1 e 2. Então, eu não consigo mais dividir. Não tem nenhum outro número que divida, além do 1, que divida o 5 e o 2 ao mesmo tempo. Você fala, opa, então você chegou onde eu queria. Então você está trabalhando com números primos entre si. Por quê? O que são números primos entre si desses 5? Ou seja, para eles, perguntando para eles, eu consigo dividir 5 por quê? Sem sobrar nenhuma bala. Por 1 e por 5. Eu consigo dividir 2 balas para
uma pessoa, sem sobrar nada, e consigo dividir 2 balas também para 2 pessoas, sem sobrar nada, sem precisar quebrar essas balas. Ou seja, o 2 só é divisível por 1 e 2. Então, os dois, o 5 e o 2, só possuem um único divisor em comum. Quem é? É o número 1. Quando isso acontece, quando eles possuem apenas o número 1 como divisores em comum, então significa que nós temos números primos entre si. Então nós temos números primos entre si. Ou seja, nós temos uma fração irredutível. Então nós temos uma fração irredutível. Tá bom? Então você já pode falar dos dois ao mesmo tempo. Simplificação e redutível. Só que, para nos ajudar e ajudar os alunos a compreenderem, o material ele dá como sugestão esse vídeo. Eles pedem para que os alunos acessem esse vídeo para assistir, para complementar o estudo. O professor que tiver disponibilidade, tiver tempo e gostar, fica à vontade. Vai depender de cada turma, o nosso tempo. Se eu tiver tempo, eu vou colocar também. Mas vou fazer de tudo. Espero que vocês consigam também. Agora sim, podemos falar das razões da matemática. Podemos trabalhar agora com o exercício conforme foi pedido. Pede-se para fazer uma leitura. Em uma avaliação com 100 testes, a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova foi 16 para 20. Escreva na forma de fração irredutível a razão entre o número de questões que o estudante acertou e o total de questões da prova e determine quantas questões o estudante acertou. Então aqui os alunos já têm base para chegar a uma fração irredutível, tá bom? Até chegar a outras conclusões. Então, voltando ao curso da IFAP nos ATPCs, foi pedido para a gente trabalhar com fração na forma de razão, mas enfatizar o seguinte: toda fração é uma razão. Por quê? Eu estou comparando uma parte de um todo, como aquele caso das bolachas, dos exemplos. Eu estava comparando parte da bolacha ao todo da bolacha. Então, é uma mesma grandeza. Estávamos nos referindo à bolacha, uma mesma grandeza. Então, parte da bolacha e o todo da bolacha. Isso é uma fração. Então, toda fração é uma razão. Agora, você pode lançar para o aluno, fazer a seguinte pergunta: toda razão é uma fração? E deixem aberto, deixem eles discutirem. E vamos ver quais são as conclusões. Claro que a conclusão final será de que nem toda razão é uma fração. Por quê? Eu posso comparar grandezas diferentes. Por exemplo, posso falar que André vai à feira, a cada 10 bananas que ele compra 5 laranjas. Então, eu estou comparando 10 laranjas e 5 laranjas. As duas grandezas são diferentes. Eu tenho laranjas e bananas. Então, aqui nós temos uma razão, mas não uma fração, porque as grandezas são diferentes. Então, a gente pode discutir isso com os alunos. E no curso da IFAP, eles pediam isso, para que nós discutíssemos, né? Que deixasse bem claro isso para o aluno, né? É isso. E indo para o canto direito, aqui, ó, tem todas as orientações no caderno Aprender Sempre. O que eles pedem? Que os alunos, primeiro, como já foi dito, colocar o objetivo na lousa, pedir para que os alunos sentem em dupla, se possível, ler com os alunos as questões, se precisar retomar, fazer uma revisão conforme eu fiz aqui. Depois, entrar no exercício, fazer leitura, deixar com que eles resolvam só, depois compartilhem, principalmente, compartilhem as respostas. E você vai mediando, você vai intervindo ali, vai ajudando a eles chegarem à resposta correta, tá bom? Mas ouvindo, pedindo para que eles compartilhem essa resposta, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer aos colegas, tá bom?
pela presença. Espero que eu tenha conseguido ajudar, que tenha sido uma troca de experiência. Estamos no mesmo barco e vamos conseguir superar tudo isso, tá bom? Esse recado eu quero deixar. Superação, ok? E agradecer toda a minha escola, Armando Vitório Bay, a toda a equipe, as minhas coordenadoras, diretora, colegas de trabalho, a todos, sem exceção. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre. E para os meus alunos, um grande abraço. E para vocês, um bom trabalho. Muito obrigado.